A gente entrevista agora o governador reeleito do Pará, Hélder Barbalho, que integra o Grupo de Transição de Desenvolvimento Regional. Governador, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você vê aí que a gente está falando de chuvas, então o tema é muito apropriado para esse seu grupo de transição. O senhor pode adiantar qual foi o principal diagnóstico agora do Grupo de Transição do Desenvolvimento Regional desse período? Um ou dois pontos importantes? Boa tarde, Luciana, boa tarde, Sidney, boa tarde a todos que nos assistem na CNN. É fundamental que nós possamos destacar, vendo esse dramático momento que estão ocorrendo, seja no Paraná, seja na região Nordeste, em que a incidência de chuvas e principalmente a ausência de uma política preventiva que possa evitar desastres naturais, traz para a sociedade. E aí se reporta claramente a uma das ações estratégicas do grupo de trabalho que trata desenvolvimento regional, já que está sob este guarda-chuva a política de defesa civil. Defesa civil que tem a atribuição de atuar, seja nas ações de reparo, de reação a partir de um incidente, de um sinistro, mas também a política de prevenção, para que nós possamos, por exemplo, evitar deslizamento de encostas, atuar nas ações que evitem desastres, como tem ocorrido de maneira cotidiana em diversas regiões do Brasil. E aí vem o destaque do desmonte da realidade orçamentária e financeira prevista para 2023. Por exemplo, recursos para prevenção de desastres da Defesa Civil, não há qualquer recurso disponível no orçamento de 2023. E poderia já dar um outro exemplo que diz respeito ao desenvolvimento regional sobre a ótica das rotas econômicas estratégicas para valorizar principalmente atividades fundamentais da agricultura familiar. Aqui no Pará, por exemplo, a rota do pirarucu, a rota do açaí, a rota do cacau, que até o ano, por exemplo, de 2018, tinham disponíveis cerca de 400 milhões de reais para estimular estas atividades produtivas, que não apenas produzem alimentos, mas geram emprego, geram renda, atuam na bioeconomia. Pasmem de que, diferente da realidade de 2018, que disponibilizava 400 milhões de reais, não há qualquer recurso disponível para 2023 para estas atividades. Então, dando estes dois exemplos, o grande desafio que se vê é de que é necessário recuperar, reconstruir o orçamento público federal de 2023 para que o governo que chega possa ter capacidade de fazer frente, sejam as ações emergenciais imediatas, como é o caso da Defesa Civil, para reparar danos absolutamente relevantes, como estamos assistindo na tela e que o Paraná está vivendo, sejam para estratégias econômicas inclusivas fundamentais para atividades vocacionadas de estímulo, seja a bioeconomia, seja a produção rural, a agricultura familiar. Governador, de fato, repasses são necessários, o senhor está identificando aí um problema seríssimo, mas é preciso também uma coordenação de diagnóstico e uma política nacional para que possa se trabalhar as defesas civis, com mobilização federal e apoio dos estados, o senhor governador sabe disso, e dos municípios também. Isso, teoricamente, já existe, mas isso só funciona com dinheiro? Por exemplo, se os satélites estivessem em funcionamento pleno, poderia se identificar de maneira antecipada e até de forma mais preventiva alguma intempérie mais adiante. Isso funciona no Brasil ou também não funciona? É fundamental, Sidney, a partir da sua colocação, primeiro que nós possamos cada vez mais fortalecer a estratégia das defesas civis nos estados e municípios e ofertar tecnologia para fazer a prevenção de desastres. Por outro lado, agir de maneira séria no ordenamento da ocupação das áreas que estão em encostas e que trazem perigo para aquelas pessoas que ali moram, sejam com políticas de construção de unidades habitacionais que permitam com que estas pessoas possam ser realocadas, sejam estratégias outras que inviabilize e não permita ocupação em áreas de encosta, fundamentalmente, que acabam as pessoas
na urgência da moradia, no desespero social, estando morando em locais que, quando ocorrem desastres desta natureza, trazem prejuízos com a vida destas pessoas. Nós dialogamos no grupo de trabalho da transição com todos os comandos de bombeiros do Brasil. Reunimos os 27 corpos de bombeiros, pedimos que eles pudessem nos ofertar sugestões. A partir daí, internalizamos as informações para que nós possamos estruturar uma rede de defesa civil que seja ágil, que atue, por um lado, em prevenção, mas que também possa atuar em resposta e com uma estratégia, a criação da Força Nacional de Defesa Civil, que esteja em cada estado, mas em pronto atendimento para, em casos necessários de reforço a uma unidade federativa, da mesma maneira que acontece com a Força Nacional de Segurança, nós possamos também ter a Força Nacional de Defesa Civil. Governador, me permita também aqui uma fala um pouco mais no sentido de desabafo, mas nós jornalistas também estamos cansados de todos os anos, nessa mesma época do ano, uma cobertura e trazendo aqui o que precisa ser feito e depois o número de mortos que a gente conta. O senhor nos traz aí boas ideias, mas nos traz de cara uma notícia muito ruim de não ter orçamento para o ano que vem, justamente para essa área tão importante para evitar mortes. O que pode ser feito agora, de imediato, governador? Não, primeiramente, nós ainda estamos no exercício 2022, portanto, o orçamento a ser utilizado pelo governo federal é de momento e, caso o governo federal entenda ser necessário, a abertura de um crédito especial que possa permitir com que haja a disponibilização de recursos para serem mobilizadas as ações de mitigação da tragédia acontecida, seja no Paraná e em outras unidades da federação. O que me preocupa para o orçamento 2023, dentro da sua palavra, é de que nós temos um histórico de um mês de janeiro e fevereiro com uma incidência extremamente elevada de incidentes, principalmente na região sudeste do Brasil. Portanto, é fundamental que o Congresso Nacional possa analisar sobre a realidade dos números que estão colocados do orçamento de 2023 para corrigir estes equívocos de tal maneira que nós possamos ter condição, o governo federal, e quando digo nós, porque sou voluntário no processo de transição, mas não participarei do governo, já que exerço a condição de governador, mas que o governo federal tenha condição de poder atuar, seja na esfera da defesa civil, do desenvolvimento regional, mas de tantas outras. Nós temos um problema gravíssimo, que é a falta de recursos, por exemplo, para custear a operação de carros-pipa no Nordeste, onde as pessoas necessitam de abastecimento de água das cisternas e que não estão providos recursos para o exercício de 2023, onde não existem recursos para a farmácia popular, onde não existem recursos para a construção de creches no Brasil. Portanto, esta situação orçamentária do país que leva o governo de transição a dialogar com o Congresso Nacional, a dialogar com o Tribunal de Contas da União para encontrar uma solução em que nós possamos, primeiro, ter um orçamento que retrate a realidade do Brasil, que retrate as necessidades do Brasil. Por outro lado, que nós possamos encontrar um caminho de compatibilização da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. É meta deste governo que chega, efetivamente, ter uma política ousada de enfrentamento e combate às desigualdades sociais, particularmente às pessoas que estão passando fome. E, por isso, se requer a alavancagem dos recursos de R$ 600 para o Bolsa Família, o complemento para as famílias que tenham filho, que nós possamos ter uma política social robusta que ajude aqueles que mais precisam no Brasil. Governador do Pará, Helder Barbalho, infelizmente nosso tempo terminou. Faço votos que tudo isso que o senhor tenha dito realmente se concretize e também que prefeituras e governos estaduais façam também um trabalho muito intenso para evitar construções irregulares. Quando vem a chuva, infelizmente acontece tudo isso que a minha colega Luciana Barreto há pouco dizia, que se repete todos os anos. Muito obrigado e boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Sidney. E é fato, é fundamental que se haja com responsabilidade, mesmo que o remédio seja amargo. Mas a verdade precisa ser dita e o ordenamento urbano precisa ser feito para evitar que aconteçam traumas que tirem a vida das pessoas. Assim seja, isso mesmo. Obrigado, governador.